Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Santiago de Jesus, sou estudante da carreira de Medicina e Gestão 2019. Tenho como docente o Dr. Vladimir Negron e hoje irei estar explicando um pouco a vocês sobre o órgão chamado rins. Bom, os rins são um par de órgãos glandulares retroperitoneais que se encontram localizados à altura da região lombar, a cada lado da coluna vertebral. Enquanto às suas dimensões, os rins apresentam uma forma de feijão e têm uma dimensão clássica de 12 cm de longitude por 6 cm de grossura e 3 de profundidade. Em conjunto, os rins pesam cerca de 300 gramas, sendo o esquerdo ligeiramente mais pesado e volumoso, devido ao motivo de estar mais próximo à aorta abdominal. Sendo assim, o rim esquerdo pesa 170 gramas e o direito 130 gramas. Enquanto a sua situação, como já havia dito, que os rins estão em relação com o retroperitônio ou parede posterior do abdômen, o rim direito se localiza mais abaixo que o rim esquerdo, devido à presença do fígado por cima dele. Enquanto o rim esquerdo encontra-se em contato com a 11ª costela e o direito alcança ao último espaço intercostal. E o rim esquerdo também se encontra mais medial à linha medial e o rim direito se encontra mais afastado. Os rins têm várias funções, sendo sua principal a produção de urina, que se dá através da filtração do sangue. Sabemos que existem os glomérulos e os nefronas, e essas estruturas que são responsáveis por filtrar o sangue ao momento que filtram o sangue, estão depurando o sangue. Isso quer dizer que estão eliminando todos os dejetos produzidos metabolicamente pelas células que não são necessárias para o nosso organismo, como a ureia e a creatinina. Ao mesmo tempo que filtram o sangue, estão regulando o equilíbrio hidroeletrolítico, regulando a pressão arterial e regulando a composição do sangue. E também atua como uma glândula, esta função que muito esquecemos. Sim, os rins atuam como uma glândula, que são capazes de produzir renina, que é responsável pela regulação arterial, produz eritropoetina, que vai estimular a medula óssea para que essa possa produzir os glóbulos vermelhos e também vai estimular a produção de calcitriol, que vai participar no metabolismo da vitamina D. Agora vamos falar dos meios de fixação. O meio de fixação mais importante dos rins corresponde à fáscia renal e à graxa perirenal, que rodeiam-os. A fáscia renal é uma lâmina fibrosa sem dependência da fáscia transversal, que vem fixada na parede lateral do abdômen. Está formada por duas folhas. Uma folha anterior, conhecida como fáscia perirenal ou fáscia de Gerotti, e uma folha posterior, conhecida como fáscia retrorenal ou fáscia de Serkens-Khant. Sua folha posterior se estende na cara posterior em um corte reto, passa pela frente dos músculos quadrado e psoas maior, até se juntar com a fáscia que recobre esses músculos. Muito importante mencionar que ambas folhas se reúnem no polo superior dos rins e vão
separar os rins das glândulas suprarrenais, formando um pequeno tabique fibroso, conhecido como folha intersuprarreno-renal, que é a junção de ambas folhas para assim então poder dividir, separar os rins da glândula suprarrenal. Bom, configuração externa. Desse ponto de vista dos rins, sua configuração externa oferece dois bordes, um borde lateral e um borde medial, um polo superior e um polo inferior, uma cara anterior e uma cara posterior. Cara anterior. As relações de ambos rins são distintas dependendo de qual rim estamos falando. Então vamos começar a falar da cara anterior do rim direito. O rim direito, em sua cara anterior, vai estar em relação em sua parte superior com a glândula suprarrenal. Com a cara inferior do fígado, também vai estar em relação com a segunda porção do duodeno e vai estar em relação com a veia cava inferior. Também tem relação com a flexura hepática do cólon. Enquanto ao rim esquerdo, vai estar em relação em sua parte superior com a glândula suprarrenal, com a cara posterior do estômago, com relação ao baço e vai estar em relação com a cauda do pâncreas e também tem relação com a flexura esplênica do cólon e alças intestinais. Cara posterior. Ambos rins já sabemos que apoiam-se superiormente ao diafragma e parede lombar. Por isso, a cara posterior vai ter dois segmentos, um segmento diafragmático e um segmento lombar. Segmento lombar. Por debaixo da 11ª costela, a cara posterior dos rins vai ter relações com 4 planos musculares. O primeiro plano muscular vai estar formado pelo músculo dorsal largo e o músculo oblíquo externo do abdômen, formando um pequeno triângulo conhecido como triângulo de Jean-Louis Petit, que é uma zona de debilidade da parede anterolateral do abdômen, delimitado pelo músculo dorsal largo e oblíquo externo e crista ilíaca. Se tirarmos os músculos dorsal largo e oblíquo externo, vamos ver um segundo plano formado pelos músculos cerrato posterior inferior e músculo oblíquo interno, onde podemos ver outro triângulo chamado de triângulo lombocosto-abdominal ou triângulo de Grinfeld. Também é uma zona de debilidade. Se tirarmos esse plano, vamos poder ver um plano que está formado unicamente por um músculo chamado de músculo transverso do abdômen. E se finalmente quitarmos o músculo transverso do abdômen, vamos poder observar o músculo quadrado lombar e o músculo psoas maior. Podemos ver também os nervos ilio-hipogástrico, ilio-inguinal e o nervo subcostal. Esses 3 nervos se encontram em relação com a cara posterior dos rins. Importante mencionarmos eles. Com relação aos bordes. Borde medial apresenta 2 convexidades e uma concavidade. As 2 convexidades se conhecem como suprailiar e infrailiar, e a parte côncava se conhece como ilio renal.
O hilo renal se encontra perfurado pelo pedículo renal. Os elementos que formam esse pedículo são veia renal, artéria renal e o uréter. Esse hilo renal se encontra até a parte de dentro dos rins, com uma cavidade chamada de seno renal, que falaremos um pouco mais em um próximo vídeo. Agora vamos falar sobre o uréter. A palavra uréter provém do grego ureteres, que significa conducto que expulsa a urina. O uréter é um conduto fibroso muscular que vai desde a pelve renal e desemboca na superfície posterior da bexiga, enquanto as suas dimensões medem entre 27 e 30 centímetros, sendo o ureter esquerdo um pouco mais largo que o direito, devido à posição dos rins. Recordamos que o rim esquerdo está mais acima e descansa na 11ª costela, e o rim direito se encontra à altura do último espaço intercostal, sendo o ureter esquerdo ter entre 15 e 20 milímetros de diâmetro, mais largo que o direito. Enquanto ao seu calibre ou diâmetro de luz do uréter, durante seu trajeto não é o mesmo, já que ele apresenta estreitamentos e dilatações durante sua descência até a bexiga. O primeiro estreitamento é o pieluretral. Tem um calibre aproximado de 12 milímetros de diâmetro. Depois desse estreitamento, o uréter apresenta uma grande dilatação, conhecida como urso lombar. Tem um calibre de 9 a 15 milímetros de dilatação, e sua longitude alcança 8 a 9 centímetros. Depois dessa dilatação, teremos outro estreitamento, chamado de estreitamento pélvico ou ilíaco, ponto exato onde o uréter cruza com os vasos ilíacos. Depois desse estreitamento, apresenta uma nova dilatação, chamada de urso pélvico. E por último, um novo estreitamento, que corresponde ao estreitamento uretrovesical, e tem um calibre de 2 milímetros de diâmetro. Trajetos e relações do uréter. Para seu estudo das relações do uréter, se descreve em 4 porções: uma abdominal, ilíaca, pélvica e intramural. Em um abdômen, por detrás do uréter, se encontra o músculo psoas maior. Nesta porção, podemos ver que cruza um nervo chamado gênito femoral por detrás do uréter. Em sua frente, o uréter apresenta relações diferentes, a depender de qual estamos falando. Do lado direito vai estar em relação com a segunda porção do duodeno, e separado entre elas pela fáscia retroduodeno-pancreática. Mais embaixo vai estar coberto pelo peritônio parietal posterior. À altura da L3, o uréter é cruzado pelos vasos testiculares ou vasos oválicos, dependendo de qual sexo estejamos falando. Enquanto o uréter esquerdo, em sua cara anterior, vai estar coberto por peritônio parietal posterior. Em sua relação medial, o uréter direito vai estar em relação com a veia cava inferior, e o uréter esquerdo vai estar em relação com a artéria aorta abdominal. E ambos vão se relacionar com a cadeia simpática ou tronco simpático lombar. Relação ilíaca.
Aqui vemos a aorta abdominal, ilíaca primitiva, ilíaca externa e ilíaca externa. Vamos falar um pouco sobre a lei de Lustica. A lei de Lustica diz que o uréter direito cruza por cima da artéria ilíaca externa a 1,5 cm por debaixo da bifurcação da artéria ilíaca primitiva, enquanto o uréter esquerdo passa pela artéria ilíaca primitiva por 1,5 cm acima da bifurcação da artéria ilíaca primitiva. Agora vamos falar da relação pélvica no homem. Bom, o uréter direito descende anteriormente à artéria ilíaca interna. Enquanto isso, o uréter esquerdo cruza por detrás da artéria ilíaca ou artéria hipogástrica. E antes de entrar a bexiga, é cruzado pelo conducto diferente. Ambos uréteres são cruzados pelo conducto diferente. Agora a relação pélvica na mulher. Sua relação com os vasos ilíacos é o mesmo que em os homens, mas o importante a ser mencionado na relação pélvica nas mulheres é que o uréter é cruzado pela artéria uterina. Agora falaremos da porção intramural. Essa é igual tanto para homens quanto para mulher. Ambos uréteres terão entrada pela cara lateral posterior da bexiga, em uma distância que separa de um orifício ao outro, que mede cerca de 2,5 centímetros. Vasos e nervos dos uréteres. A irrigação do uréter provém da artéria uretral superior, que provém da artéria renal, da artéria uretralis mediais, que provém da artéria ovárica ou testicular, e artéria uretral inferior, que provém da ilíaca comum ou da ilíaca interna, e irrigação acessória da artéria uterina ou vesical inferior. E com relação à inervação, a inervação provém do plexo renal e do plexo hipogástrico. Bom, pessoal, essa foi uma aula sucinta e breve dos órgãos dos rins e do uréter. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa e muito obrigado pela atenção. Nos vemos em um próximo vídeo.